Meus amigos, o título desse vídeo ele pode parecer enigmático, até uma provocação. E não deixa de ser. Mas vocês vão ver que faz sentido. Inclusive, quando eu comecei a gravar aqui, eu ia fazer de um assunto. Mas aí eu estava pesquisando para fazer o vídeo e tal, e me chamou a atenção um comentário, e algo que também a gente já tinha discutido no dia. Eu falei, cara, eu acho que tem um assunto mais legal. E aí, vamos a ele, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga, nada mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o seu conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, né? E por aí vai. Seguinte, vamos falar da última rodada que tivemos de Liga dos Campeões da Europa, uma rodada absolutamente insana, né? Temos agora, na última rodada, na última mesmo, né? Que é a 8ª rodada da fase de Liga, várias disputas, muito time que está correndo risco de verdade mesmo. A UEFA, ela acertou em cheio no novo formato, para quem está acompanhando. A promessa era mais jogos grandes, mais desafios para os times grandes, mais confrontos decisivos logo muito cedo, e isso está sendo entregue. Não dá para dizer que a UEFA não está entregando o que ela prometeu. Ela prometeu uma Champions diferente e ela está entregando uma Champions diferente. Para mim, para melhor. E a gente olha uma classificação dessa que tem nesse momento Liverpool e Barcelona já totalmente garantidos, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta, Bayer Leverkusen, inclusive assim, muita gente com bom futebol aqui, tá? Você pode falar, não, putz, mas o Milan não me convence tanto e não sei o que lá. Ok, aceito, mas é um time equilibrado, muito organizadinho, pode jogar mais, mas tá lá. Agora, Leverkusen, Atalanta, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Arsenal, Barcelona e Liverpool, todo mundo divertido aí. Tem um Aston Villa e Mônaco ali interessante, o Feyenoord querendo uma brecha, o Lille, que fez uma primeira fase bem interessante, o Brest, durante um bom tempo, a maior surpresa, o Borussia Dortmund, finalista da última edição. Olha o Bayern de Munique onde é que tá, né? 15º. Real, 16º. Juventus, 17º. Celtic. Aí isso aqui é loucura. O PSV, 19º. Clube Bruges, 20º. Benfica, PSG, Sporting Stuttgart. Os 8 primeiros lá classificam direto. O restante dessa galera aqui, do 9º ao 24º, vão pro playoff, que é uma repescagem. O restante da galera tá fora. Não vai nem para a Europa League. Tem mais prêmio de consolação. É go home. E o Manchester City, neste momento, está fora. Ele vai para a última rodada precisando de resultado. Obrigatoriamente precisando ganhar. O Manchester City só empatar não adianta. Ele tem que ganhar. Aí você, no geral, é a grande figura que está fora. Mas pode ficar fora o PSG, pode ficar fora o Sporting. Tem uma galera aí correndo risco ainda. Então, assim, o que a UEFA queria, ela está entregando. Isso aí isso é inquestionável, tá? Ela prometeu que ia entregar uma Liga dos Campeões diferente e ela está fazendo exatamente isso. E aí, essa última rodada, por que ficou essa discussão, né? Putz, a UEFA acertou em cheio e tal, o modelo funcionou, porque a última rodada foi insana, absolutamente insana. Principalmente pelo Benfica e Barcelona, 5-4 para o Barcelona, virada. PSG e City, 4-2 para o PSG, virada do PSG. Por sorte, assim, por um alinhamento dos astros, eu estava nos 2 jogos, né? Eu e Jorge Igor. E aí a gente depois foi para o último lance, ficou comentando sobre os detalhes do jogo, né? Os caminhos que levaram a 2 jogos tão eletrizantes, tão divertidos, a 2 produtos tão legais e tudo. E o Renato Rodrigues, que trabalhou no Corinthians, né? Trabalhou na ESPN, está lá com a gente agora, fez uma análise que a gente também já tinha falado no De Placa sobre, que é, cara, assim, esse tipo de jogo, essa trocação, esse jogo de muitos gols ali, em via de regra, eles contêm também muitos defeitos, muitos erros. São jogos com muitos acertos, porque senão você não tinha tantos gols, né? E aí você teve 15 gols em 2 jogos. Mas também você necessariamente vai precisar ter muito erro para você ter um jogo desse patamar. Então eu até brinco no título aí, será que jogo bom é jogo ruim?
E quando eu falo o jogo ruim, é na execução de algumas coisas, principalmente do ponto de vista defensivo. Tem que ter muito problema num jogo desse altíssimo nível para você ter tanto gol assim. Ainda mais com equipes que são, assim, teoricamente, bastante organizadas e tal. E aí, assim, eu fui falar, putz, será que tá sendo chato, velho? O jogo mó divertido, legal pra caramba, todo mundo quer um produto desse. E eu, pô, se eu pudesse comentar só jogo assim, tava suave. Até porque eu não sou técnico dos times, eu não sou torcedor dos times. O meu papel é me divertir ali quando eu não estiver trabalhando. E quando eu estiver trabalhando, fazer as análises para tentar passar para as pessoas o que está acontecendo ali, tentar, entre aspas, traduzir o que está acontecendo e facilitar o entendimento das pessoas no jogo, a experiência delas com o jogo e tal. E aí, óbvio, quando você vai parar para ver o jogo com a lupa de quem trabalha com isso, e imagino que os técnicos dos 4 times, os que ganharam, ficaram muito satisfeitos com as vitórias, mas a galera da análise de desempenho lá, da avaliação, do scout, vai apontar um relatório assim com um monte de questão. Porque sim, jogos com esse nível de novo de trocação e esses jogos meio caóticos, eles são caóticos porque pouca coisa funcionou ali, né? Ou pelo menos em algum momento do jogo a coisa degringolou de um nível que permitiu um placar tão elástico. E aí eu fui dar uma olhada na repercussão nas redes sociais, né, para ver, pô, velho, será que não está sendo meio exigente demais e tal? E aí apareceu essa mensagem que eu acho muito legal, né? O Jorge é foda, assim, cara. Ele incrível como a voz dele combina com um jogo insano desse patamar, né? Aí o debate brincou lá, falou, cara, e o Jorge, hein, que narrou simplesmente 15 gols em 2 jogos de Champions League. Benfica 4, Barcelona 5, PSG 4, City 2. Lembrando, o PSG ainda teve 2 gols anulados. Imã de jogo grande, e realmente é incrível. E aí o Borges botou, pô, Benfica e Barcelona não foi um jogo grande, foi tosco, cada gol pior que o outro. Não é por ter muitos gols que é um bom jogo. É uma análise que parece antipática no primeiro momento, talvez seja, mas que tem um pouco de fundo de razão, né? Muito erro de execução do Benfica e do Barcelona, gols bobos assim, né? Gol contra, gol com o goleiro tentando dar fatiada e jogando na cabeça do Rafinha, o que, de novo, não deixa de ser um roteiro épico, de um jogo histórico, absurdo. Pô, o Rafinha fazer o segundo tempo que fez e decidir o jogo numa bola que ele podia passar pro Lewandowski, que ele resolveu, e ele não olha pro gol em momento nenhum, né? Quebrar o pé ali e decidir a partida, assim, uma reviravolta muito grande dentro de um jogo que o Benfica não jogou mal. O Benfica fez um jogo correto quase o tempo todo, né? Foi melhor no primeiro tempo, quase inteiro, o segundo tempo ali controlando o Barcelona e tal. Mas aí toma um gol ali num 2-1, num momento que, sabe assim, dá uma esperança a quem não podia ter. E aí começa a convidar ali o Barcelona para o jogo e tal, e vai dando campo, e o Barcelona vai levando, aí acha um gol, aí parece que definiu de novo, aí vai vendo 3-2, 3-3. Cara, assim, uma insanidade, né? O jogo realmente muito lá e cá. E que acaba decidido ali com o Barcelona no 4-4. Parecia estar satisfeito, falar, bicho, a gente vai sair num preju aqui, o 4-4 tá bom, né? Tanto que o Hans Flick tira o Yamal e tal, só que, pô, o Benfica se joga inteiro pro ataque na última bola, se expõe, deixa um jogador contra o Rafinha no mano a mano, assim, pedindo para se complicar. Tem todas as questões de arbitragem que a gente pode debater e tal. De novo, um jogo que também, jogos assim, normalmente tem arbitragem confusa e tal, com lances polêmicos aqui e ali, e a gente pode debater isso em outro momento. Mas, assim, vacilo do Benfica em se expor daquela forma no último lance do jogo, com 9 caras dentro da área. Precisava dos 9, talvez não podia ter só 7, precisava ter todo mundo, mas enfim. E aí, no dia seguinte, PSG e City, acho que mostram um pouco da mesma coisa, né? O PSG executando muito mal algumas situações defensivas, principalmente no início do segundo tempo, mas assim, no todo do jogo, jogando melhor que o City, né? O City voltando a ter problemas, aqueles problemas de outubro, novembro e dezembro, o time teve a série histórica de sem vencer, a série mais profunda na carreira do Guardiola e tal. E aí, pô, marcação, pressão
horrível, transição muito ruim, marcação de bola pelo alto, assim, inexistente, tanto que o City toma gols de todas essas formas aí, o PSG também cometendo alguns vacilos, né, de pressão no portador da bola e tudo, mas no geral errando menos, né, que o City, e no geral acho que o PSG mereceu a vitória, tá? Mereceu a vitória, e de novo, foi 4-2 e ainda teve 2 gols anulados. Na prática, o mecanismo do PSG fez 6 gols no Manchester City e 4 valeram. E aí você vai olhar o jogo ali, você vai ver um relatório de muitos problemas. Do City nem se fala, defensivamente falando, uma tragédia completa. O Guardiola também fazendo algumas mudanças ali que não surtiram muito efeito. Até a escalação titular, acho que tem algumas questões. Mas o fato é, você vai, por exemplo, para aquele Flamengo 5, Santos 4 na Vila Belmiro. Eu lembro na época, o Mauro César Pereira ainda na ESPN falava, cara, o jogo foi uma várzea, né, com um monte de erro e tudo, uma análise mais fria. Isso aqui não quer dizer que o entretenimento, o espetáculo foi ruim, muito pelo contrário, foi maravilhoso, maravilhoso. Fico imaginando assim, 2 lutadores que vão para uma trocação completa e vão de guarda baixa ou se defendem mal, tendem a entregar uma luta muito boa. Você vai se divertir. Mas eles vão ter executado muita coisa ruim ali, do ponto de vista de estratégia, do jogo mais frio e tal. Mas, de novo, o interesse da análise fria e do torcedor, esses interesses são muitas vezes conflitantes, assim. No final, todo mundo se divertiu, imagino eu, assim, fora o torcedor do Benfica, fora o torcedor do City. No geral, todo mundo se divertiu. Os treinadores, no dia seguinte, fatalmente vão apontar ali muitas páginas de problema que precisam ser corrigidos, cada um no seu cada qual, porque senão fica inviável, tanto que o Renato até lembrou, se o Barcelona faz aquele jogo contra, sei lá, o Real Madrid, ou contra o Liverpool, contra o Leverkusen, dificilmente ele teria a chance de uma virada daquela, porque ele se expôs uma barbaridade, assim, muita coisa. O goleiro do Barcelona foi obrigado a fazer várias defesas. Falhou bastante, na verdade, o Chesney. Mas ele ainda faz uma defesa no mano a mano com o Di Maria para o jogo já nos finalmente. Numa exposição da. Logo depois disso, o Hans Flick tira o Yamal para tentar estancar a sangria ali. E aí ainda é premiado com a vitória. Mas assim, é uma reflexão, né? De que normalmente esses jogos muito doidos, que a gente chama, eles são, obviamente, baseados em ataques que funcionam de alguma maneira, mas em defesas que absolutamente nada acontece, né, de certo naquele período. Porque senão não era possível você ter um 5-4. Porque quando você tem uma goleada, a coisa funcionou muito de um lado, né? Tipo lá, o 7-1. Pô, deu tudo muito certo para a Alemanha, tudo muito errado para o Brasil. Quando você tem, sei lá, um 5-5, um 4-4, um 5-4, um 4-2, um 6-3, assim, quando você vai botar a lupa, tu fala, meu irmão, que várzea. Só que é uma várzea maneira, né? Bem organizada, com jogadores de excelência, de alto nível, e que aí qualquer brecha é fatal. E viva o futebol, é isso aí mesmo. Estou só trazendo a provocação, que inclusive o rapaz lá concordou no comentário da postagem, né? Foi um pouco mais duro do que eu fui aqui, falando que foi um jogo, não foi um jogo grande. Foi um jogo grande, mas pode ter sido um jogo com muitos defeitos, mas foi um jogo grande. É um jogo histórico e que vai ser lembrado por um bom tempo. E quanto mais o tempo passar, ninguém vai lembrar dos defeitos e dos erros e dos problemas. Eles vão lembrar da sensação, do que sentiram vendo aquele jogo, do que representou aquele jogo, e só vão ficar as coisas boas e não tem problema nenhum com isso. De novo, aqui é um conflito de olhar, né? O olhar do cara que quer se entreter com o futebol, felizão, o olhar do cara que vai tentar ver aquilo ali como um produto de execução de ideias. E aí vai ver, cara, teve muita coisa que deu errado aqui. Aí você responde, ainda bem, né? Porque senão a gente não teria jogos desse tamanho. E Jorge Igor agradece.